Fala aí, pessoal, professor Wagner Moraes, para falar sobre educação patrimonial dentro daquele projeto sobre dentro do roteiro do bairro de Alma. Ok? Muito bem. Educação patrimonial, segundo o professor Leandro Magalhães, ele traz que para a preservação faz necessário a interação que leva à valorização da sua herança cultural e à produção de novos valores e conhecimento. Então, qual a ideia? É de você levar o aluno à rua para que ele possa entender, né, conhecer, né, se apropriar daquele espaço, ok? Para entender que aquilo faz parte da sua herança cultural e aí ele criar uma identidade com aquele espaço, ok? E também o autor fala sobre guerra de relatos e de interpretações, coisa que eu vou falar mais tarde, quando falar de questão de tombamento, essas lutas sobre o tombamento do patrimônio cultural, ok? Existe uma luta em cima disso. Mas esse elemento é importante, valorização da herança cultural. Então, o que é, na visão da população, patrimônio? Patrimônio são os bens e heranças que as pessoas têm, que acumulam durante a vida. A visão de patrimônio geralmente está ligada ao patrimônio privado, particular. A palavra patrimônio vem grega, vem de pater, né? Senhor, chefe, dono sobre os bens. Mas o patrimônio histórico ele já é uma coisa mais abrangente, porque tem a ver com a questão coletiva, mesmo que ainda seja de forma tradicional, porque o patrimônio histórico era visto apenas como as coleções, aquilo que estava nos museus, ou os prédios antigos, feitos na época do Império, da Colônia, ou seja, considerado o patrimônio de pedra e cal. A preservação dos prédios antigos, o que já foi a casa que morou o imperador, ou a casa da rainha, enfim, o prédio onde foi a fazenda, isso era visto como patrimônio histórico. Hoje, há uma visão muito maior. E aí, na década de 30, Getúlio Vargas, na ideia de preservar o patrimônio histórico para formar a identidade nacional, fortalecer a identidade nacional, ele cria o ISFAM, que era a Secretaria de Patrimônio Histórico, e depois vai virar o IFAM, né, que vai começar a proteger os bens tradicionais, os bens históricos, o patrimônio histórico, ainda naquela visão tradicional. Inicia, assim, o projeto de defesa do patrimônio histórico do Brasil. Ok? E aí, na Constituição atual, de 88, né, a visão de patrimônio cultural ela vem muito maior. Ela abrange não só os patrimônios tradicionais de pedra e cal, mas também outros tipos de patrimônio. Então, ele diz que o patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Então, você vê que ele abrange muito mais outras formas de patrimônio. Então, formas de expressão, modo de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, enfim, os conjuntos urbanos, sítio de valor histórico. Ok. E aí, dentro desse contexto, nós temos dois tipos de patrimônio cultural. O bem cultural material, que são os objetos, né? A espada do imperador, o capacete do grande general, mas também os bens culturais imateriais, né? A forma de se fazer uma comida, ou a forma de se dançar uma dança tradicional, a música, são os bens culturais imateriais, né? Por exemplo, no bairro de Aoma, as pessoas lembram muito de uma fantasia que no carnaval, aquela fantasia de diabo. Aquilo pode ser um bem cultural imaterial se a comunidade continuar construindo aquela fantasia e saindo com aquilo no carnaval, que aquilo marcou muito. As pessoas sempre lembram daquilo. Então, aquilo pode se tornar um bem cultural imaterial do bairro, ok? Muito bem. E aí, educação patrimonial. Trazendo alguns autores que falam sobre educação patrimonial, então a professora Maria Horta, quando escreve o Guia Básico de Educação Patrimonial para o IFAM, ela fala processo permanente sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural. Na época até focava muito no patrimônio só. A educação patrimonial era muito focada no patrimônio histórico de pedra e cal. E ela traz um aumento quando fala patrimônio cultural, né? Que aí você vê na Constituição, não é só o patrimônio material, ok? Entra o material e o imaterial, né? A partir da experiência e o contato direto com as evidências, né? Por isso é tão importante o projeto do roteiro. Eu levo o aluno, chega lá, ele vai ver que há muito de patrimônio cultural no bairro de Aoma.
né? E aí o processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. Então ele cria uma identidade sobre aquele patrimônio cultural e a partir daí ele começa a lutar por sua preservação, ok? Muito bem. E aí também aqui, num caderno do IFAM, né, traz também outra visão também sobre educação patrimonial, né, falando assim, todos os processos educativos formais e não formais que tem como foco o patrimônio cultural. Por exemplo, o meu projeto na escola, ela é um projeto feito dentro de um espaço formal, que é a escola, espaço formal de educação, em um espaço não formal, que no caso aí são as ruas do bairro de Iaúma. Né? Mas o foco é a defesa do patrimônio cultural do bairro. Né? Seu reconhecimento, valorização e preservação. Entendeu? E também fala no texto, participação efetiva das comunidades, ou seja, a comunidade tendo contato, né, com o espaço urbano, vai ver que existe patrimônio cultural no bairro e a partir daí pode iniciar um processo de luta por sua preservação. Lembrando que somente dois pontos do roteiro são tombados, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ok? Muito bem, trouxe outros autores que falam de educação patrimonial, né? Então fala que o professor Arroio fala sobre promover um resgate histórico que esse patrimônio pretende contar. Então, para isso é importante que ele esteja em pé, que ele exista. Né? Ele fala política de proteção, né? Ações isoladas que as escolas e as crianças e adolescentes para respeitar e proteger o patrimônio da sua cidade. Então, aquilo que eu trabalho no meu projeto, o professor Arroio está dizendo aí, é importante você fazer um projeto com as crianças, né? Para que ele possa entender, né? Se identificar com aquele patrimônio e ajudar a proteger, né? E aí diz aqui, ó, falando também da questão da paisagem. A paisagem também pode ser um patrimônio. Quando você defende um conjunto arquitetônico, você está protegendo uma paisagem, que é um conceito de geografia. Por isso eu trago também alguns elementos da geografia no meu roteiro, não só história. Né? Porque quando você protege um conjunto arquitetônico, você está protegendo uma paisagem. E a identidade da comunidade com aquela paisagem também pode ser um patrimônio cultural, ok? Muito bem. Aqui fala da memória, né? A memória é um importante elemento na questão do patrimônio, da educação patrimonial, né? Porque são vivências e experiências passadas relatadas por um ou mais indivíduos, geralmente cheios de lacunas. Então, tem as memórias individuais, que são as experiências pessoais, e tem as memórias coletivas, que é partilhada por um grupo. Essa memória também pode se tornar um patrimônio para a comunidade. Isso é muito importante, essas memórias não serem perdidas, essas memórias da comunidade, ok? Bom, o objetivo da educação patrimonial, quer dizer, é uma prática pedagógica, né, que é focada no patrimônio cultural, e ela pode ajudar a discutir o plano diretor da cidade, o que vai ser, o que não vai ser protegido, tombado, né? Criação de leis de educação patrimonial, muito importante para isso, criação de rotas turísticas, criação de projetos culturais, ou seja, a educação patrimonial ela vai dar suporte para vários elementos. Né? É muito legal e muito importante esse projeto de educação patrimonial. E aí nós temos dois tipos, né? Que era a visão tradicional, né? Antiga, onde você tinha era uma coisa fechada, né? Homogênea. Então, assim, você tinha que respeitar aquela visão tradicional, aquela visão de Estado, né? Então, o patrimônio cultural eram aqueles que eram identificados pelo Estado, e isso é preservado, isso não precisa. Então, essa visão, ela era uma visão de defesa do discurso oficial. Então, o que deveria ser tombado e não tombado ia sempre ao encontro dos interesses do discurso do Estado, do discurso do governo dentro de um projeto político, né? Então, não havia espaço para debate, discussões e outras visões. Essa era a visão tradicional. E aí, a educação patrimonial transformadora, ela é amplia, porque ela valoriza a memória local, ela valoriza a história local, né? O espaço local particular, as histórias privadas, né? Das pessoas que são cidadãos comuns, mas que têm muito para contribuir com a história local, com o patrimônio, né, local. Né? Por isso que aqui liberdade permite, né,
a coexistência de manifestações e apropriações conflituosas ou não, são histórias diferentes, versões diferentes de uma mesma história, e por que não? E ainda assim são importantes, porque são pontos de vista importantes. Então, é multiplicidade de apropriações. Então, outros pontos, outros objetos, outros prédios que são importantes para a comunidade, pode não ter importância para a prefeitura, ou para o Estado, ou para o governo federal, mas tem muita importância para a comunidade. E é por isso que é muito importante a participação da comunidade, porque muitos objetos, lembranças, cartas, fotografias, né, a população ela tem guardado em si, nos seus arquivos pessoais, um tesouro que é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural que contribuiria muito para a gente escrever cada vez mais, com mais profundidade, a história do bairro de Inhaúma e para lutar pela preservação do patrimônio cultural de Inhaúma. Então, é por isso que é muito importante a participação da população, né? E aí vem aqui, né, um outro texto da professora Elisa, e fala educação patrimonial transformadora possui o caráter político, visando a formação de pessoas capazes de reconhecer sua própria história cultural, deixando de ser espectador, né, como na proposta tradicional, para tornar-se sujeito, valorizando a busca de novos saberes, conhecimentos, provocando conflitos, diversões, entendeu? Que é mais ou menos a ideia de, peraí, essa praça 24 de outubro, essa data não tem nada a ver com a gente, vocês vão entender isso daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre isso. Não, é só no outro vídeo sobre a história de Inhaúma. Mas é isso, são conflitos de versões, o Estado dá uma versão, uma comunidade da outra, e a comunidade tem como provar com alguns elementos históricos, ok? Muito bem. E aí, para fechar, falar sobre o tombamento. Tombamento é uma lei, né? Lei de tombamento é de preservação. Então, há dentro do roteiro tem 2 patrimônios tombados pela Prefeitura do Rio, não pelo IPHAN, né, do Colégio Barão de Macaúbas é uma, e esse tombamento tem que ser feito a partir de uma lei. Isso vai ser criado na década de 30 e até hoje é assim. Então, a lei de tombamento é o quê? Uma vez que o Estado decretou que aquilo está tombado, aquilo não pode ser demolido, né? E principalmente a parte externa, muitas vezes preserva só a parte externa, quando é um prédio particular, por exemplo, uma casa, né, um prédio, uma loja. Se aquilo for tombado, ele não pode ser demolido, modificado, para preservar a história e identidade daquele lugar. Entendeu? Então, o tombamento e aquela luta, discussões, aquela questão de guerras, de versões, né? Porque no próprio IPHAN traz na questão do conflito, né, de preservação. Porque o Estado, né, ele tem um discurso, então ele preserva os prédios que ele acha que é importante para a história nacional ou para a história da cidade, mas e deixa de preservar outros prédios e outros pontos que são importantes para a história da comunidade, para a história local. Então, ele não valoriza a história local, não valoriza a história das famílias, da comunidade, né? E assim que prédios importantes vão sendo demolidos, né? Até inclusive para obras, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, onde foi derrubado a sede, né, da Fazenda Botafogo, que poderia virar um museu, um espaço cultural e também um espaço de economia, quando você faz um museu, e lá tem uma lanchonete, lá tem empregos, né, de pessoas que trabalham no museu. E o prédio Minha Casa Minha Vida poderia ter sido feito em outros espaços. A cidade tem milhares de espaços aí que poderia ter sido, enfim, comprado, né, pelo Estado para construir, desapropriado, e não foi, né? Então, porque como o espaço ali já é federal, do governo federal, então não preciso pagar ninguém, vou lá e jogo no chão o patrimônio histórico e construo o prédio. Ora, a gente sabe que as pessoas precisam de casa, o projeto Minha Casa Minha Vida é excelente, eu acho que deve continuar assim, isso é importante, mas é importante também preservar a história da cidade, a história do subúrbio carioca. Então, deve-se procurar outros caminhos, porque há dinheiro,
né? E há espaço privado para ser desapropriado e indeniza e faz o projeto em outros lugares. Então é por isso que a comunidade tem que ter essa visão de que não, esse prédio aqui faz parte da história do bairro, aqui pode se construir outros espaços culturais, preservando esse prédio, e também espaço de economia, entendeu? Um bem, uma casa antiga que foi preservada, está caindo aos pedaços, mas ela ali foi um lugar importante na história, no caso ali, a sede do engenho ali, então, né, da Fazenda Botafogo. Ali poderia ter virado um museu, e esse museu, um centro cultural, e esse centro cultural virar um espaço de economia, gerando emprego e renda para a população local. E isso dá para fazer sim, tudo é questão de interesses políticos. E é por isso que é importante a população ter essa visão de educação patrimonial. É isso aí, meus queridos. Professor Wagner Moraes. Até a próxima.